Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, eu sou Álvaro Pacheco para mais um programa do Aliança Podcast, na companhia sempre fundamental de Daniel Gucci, presidente executivo da Aliança Bike. E informação e conhecimento é fundamental. E a gente tem conosco aqui uma pessoa que é uma referência, um guru, que é o Portuga, para a gente falar de gravel, de mountain bike e dividindo a experiência e conhecimento dele com a gente. Daniel, obrigado pela companhia. Portuga, bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, obrigado por essa referência. Fico honrado por ter sido chamado aqui para conversar com vocês, dividir um pouquinho do meu conhecimento aí. Portuga, vou começar. Você é uma pessoa que está conceituando, debatendo, testando, experimentando equipamentos, vendo as diferenças, enfim, mergulhando no universo do gravel, ciclocross, cicloturismo, bikepacking, touring. Introduz para os nossos ouvintes essas diferenças. Aqui eu falei de vários equipamentos, ou possibilidades de equipamentos, mas também falei de possibilidades de uso. Então, conceitua pouco para os nossos ouvintes essas diferenças aí. O que é gravel, o que é ciclocross, cyclocross, o que é touring, bikepacking, cicloturismo e por aí vai. Bom, é bastante coisa, hein, Daniel? Para a gente pegar e resumir isso aí é bem complicado, porque acho que a única semelhança que a gente tem entre todos esses tipos de bikes que você elencou hoje em dia é que elas andam na maior parte das vezes na terra, porque há alguns anos era tudo a mesma coisa. É claro que hoje ainda você pode usar a mesma bicicleta para fazer cyclocross, para fazer gravel, para fazer um bikepacking, para fazer um cicloturismo. Você pode usar a mesma bicicleta para fazer isso, mas são solicitações diferentes do equipamento. E ao passo que essas modalidades aí foram se distanciando hoje em dia, tem até a questão do ultraciclismo, né, que é uma coisa que a gente tem provas de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, onde se usam na maioria das vezes bikes gravel. Então a gente tem muitas diferenças hoje nesses aspectos. Então você tem o cyclocross. O que é o cyclocross? Cyclocross basicamente é uma corrida de 1 hora para os homens, né? Num circuito de 3 a 4 quilômetros, que apareceu ali na região fronteiriça da França com a Bélgica no final do século XIX, onde os caras simplesmente no inverno fizeram uma aposta, vamos ver quem chega na outra cidade mais rápido. E não tem caminho, então você pode passar por cima das cercas, você pode passar pelo pasto, correndo. Isso aí foi se desenvolvendo e hoje é um esporte profissional. A bike deles é uma bike que foi baseada na bike de estrada, que é a mãe de todas as bicicletas. Então ela é muito parecida hoje em dia com uma bike de estrada, com algumas adaptações, pneus com cravo, tem também as regras, que não pode ter um pneu maior, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que o cara de cyclocross não usa suspensão? Por que o cara que corre de cyclocross não usa um pneu mais largo? Porque são regras, não pode ter suspensão, não pode ter um pneu mais largo que 33 milímetros, para não fazer com que o cyclocross vire um mountain bike, né? E aí a gente tem outros fenômenos, né? O adventure, né? O bikepacking, que são essas bikes que elas existem antes até do gravel, né? Dessa nomenclatura que foi criada aí mais ou menos em 2016, 2017, esse nome gravel, né? Que é o cascalho. Então esse bikepacking, esse adventure muitas vezes era feito com as próprias bikes de estrada. E o gravel, a primeira vez que eu ouvi o termo gravel foi em 2016. E eu sou um cara assim, eu gosto muito de fazer testes, né? Você falou da questão de teste, que no Brasil a gente não tem a facilidade que às vezes tem o pessoal lá de fora de receber produtos de teste. E uma das primeiras bikes que eu recebi de teste foi uma gravel. E eu fui fazer um teste, né? Medidor de potência de pedal que eu tenho, coloquei nas duas bicicletas, na minha gravel, que já estava total... Na minha cyclocross, tá? Que eu usava como gravel, que estava totalmente, assim, ajustada para mim, perfeitamente. Era levíssima e tal.
e eu fiz um percurso perto da minha casa com ela, com a potência, marcando a potência. Cheguei e fiz o mesmo pedal com a bike de gravel, que era uma bike que eu ajustei, bike fit e tal, beleza, tal. Coloquei os pedais e saí, fiz a mesma potência. Com a bike de gravel eu fui 1 minuto mais rápido. Por quê? Porque ela é uma bike feita para se andar rápido. Uma bike de cyclocross não é feita para isso. Uma bike de cyclocross ela é feita para acelerar, parar, fazer curva, ser leve para pôr no ombro, sair correndo. Agora, uma pergunta. A gente vê a indústria das montadoras de bicicleta se especializando cada vez mais. Se antes você tinha 1 ou 2 bicicletas para comprar, ou era uma urbana, que era a barra forte, digamos assim, ou uma de competição, que era uma Caloi 10, você vê cada vez mais especializações. E isso pode até deixar o consumidor confuso. Por outro lado, você tem uma plataforma que se propõe a ser a mais versátil de todas, que é a de gravel. Você acredita que os consumidores vão dar preferência para uma gravel, como hoje, de certa forma, para carro, o segmento de SUV ganhou o coração de grande parte dos consumidores? Eu acredito que sim, e isso já está acontecendo. Como você disse, Álvaro, nós temos tantas opções, né? Eu posso ter uma road race, eu posso ter uma road endurance, eu posso ter uma gravel, eu posso ter uma cyclocross, né? Eu posso ter uma adventure, eu posso ter uma monster gravel, uma monster cross. Então são muitas variáveis. Ao mesmo tempo que você tem milhões de opções, talvez uma bike como a gravel, onde você possa fazer tudo, né, de uma forma que pra gente que é amador seria extremamente satisfatório, seja a solução. Então eu fiz um teste, peguei uma gravel bike com uma relação de marchas apropriada e simplesmente troquei os pares de roda e fui usá-la como road bike. E ela fez esse papel de uma forma excelente. É claro, se eu for um competidor World Tour lá no Tour de France, com certeza uma bike de estrada vai ser mais eficiente, mas para a grande maioria dos consumidores, você tem uma gravel onde você pode, por exemplo, durante a semana, 2, 3 dias da semana, eu vou fazer meu treininho ali de 50 quilômetros para manter minha forma física, eu quero ir para o asfalto, então tudo bem. Agora de sábado eu vou combinar com os amigos de fazer um longão na terra. Eu vou lá, tiro as rodas de road, coloco as rodas de gravel com pneu cravudo e vou para a terra com ela. Eu fiz isso durante muito tempo com uma bike gravel. E não só treinos, provas, competições. Quando a gente se encontrou ano passado lá em Bento Gonçalves, eu estava com uma bike gravel, correndo uma prova de estrada. Porque as diferenças em termos de geometria de uma bike gravel, é claro que isso vai depender do fabricante. Você entra no site, por exemplo, de um fabricante lá, ele tem marcas que tem 3 ou 4 opções de gravel. Tem marcas onde você entra lá, tem uma opção só. Porque ele acredita que aquele é o conceito da gravel bike. Mas, Portuga, eu tenho uma inquietação aqui da meu chapéu pesquisador acadêmico. Me incomoda, quando nós falamos de gravel e de outras modalidades, essa confusão, e vou dizer me incomoda, mas obviamente que esse incômodo ele possivelmente vai persistir, mas me incomoda a confusão entre o que é definição do equipamento e o que é motivação de uso, ou no caso da gravel, que é o terreno, né? É o tipo de piso onde você vai pedalar. Né? A tradução literal é cascalho, como você bem pontuou. Então, assim, sim. Eu posso pegar uma BMX, eu vou estressar para a gente conceituar um pouco melhor. Eu posso pegar uma BMX e colocá-la no cascalho e dizer que eu estou fazendo gravel? Calma, não precisa responder. O cicloturismo, por exemplo, se o meu filho de balance bike estiver pedalando com motivação recreacional turística, ele está fazendo cicloturismo. Aqui eu estou falando da motivação do uso e não do equipamento em si. Então, assim, o gravel é o conjunto de componentes e definições de caracterização de um equipamento, ou o gravel é a motivação de uso, ou é as duas coisas,
E se é as duas coisas, basta então eu pegar uma mountain bike, colocar um guidão drop, tirar a suspensão e chamar de gravel, é isso? Ou não? Mais ou menos, Daniel. Tem até um certo ponto dá para você fazer isso, né? Então, o que está acontecendo? É um fenômeno que está acontecendo muito aqui no Brasil, que o pessoal está pegando as mountain bikes, tirando suspensão, colocando um garfo, né? E trocando o guidão. Em 2007, eu lembro que eu comprei a primeira 29 aqui da região, né? A 29 estava aparecendo, e assim como a gravel, todo mundo criticava, falava, 29 não vai virar nada, isso é loucura, essa rodona. Só que eu queria mesmo, era uma cyclocross, eu não achava. Então o que eu fiz com a minha mountain bike 29? Olha a loucura. Tirei o garfo original, que era um garfo de aço para pneu 29. Coloquei um garfo para 27,5 para roda menor, para frente ficar mais baixa. E coloquei pneus de 35mm na bicicleta. Aonde eu moro, o terreno é tapete, né? A terra é um tapete, é uma maravilha. Mas assim, a bike ficou muito mais rápida, a bike ficou muito melhor para se usar, né? Para fazer o que eu fazia. Então, a questão que você está falando, eu acho que 90% é essa ideia de fazer. Eu estou fazendo gravel. É com uma cyclocross, é com uma gravel, é com uma mountain bike transformada? É gravel. Só que até certo ponto, né? Existem bikes aonde você vai pegar e transformar ela para fazer o gravel, que a bike não vai ser eficiente ou suficiente para se fazer um negócio bem feito. Então, por exemplo, muita gente acha que tem condição de pegar uma bicicleta de estrada de freio ferradura, que é aquele famoso freio caliper, né? Dual pull, side pull, e usar ela como gravel. Não tem como, porque ela não tem clearance, ela não tem espaço para pôr um pneu maior que 25, 28 milímetros no máximo, essas bikes de ferradura, né? Essa é uma limitação técnica. Então, essa que é a situação. Hoje em dia, o que eu vejo no Brasil e na minha região, que o pessoal usa mountain bike de uma forma que, na maioria das vezes, não é para o que ela foi feita. Eu simplesmente vendi a minha mountain bike, porque, para mim, mountain bike é para fazer cross-country. É claro, eu tenho mountain bike maratona, mas eu sou um cara que não fui provido por Deus de habilidades técnicas de pilotagem. Eu sou muito famoso bração, né? Então, eu sempre gostei de andar no estradão e andar rápido no estradão. E a mountain bike, às vezes a gente vê numa prova, em alguns vídeos, os caras com aquelas suspensões de 100mm na frente e atrás, ou até mais, e o cara pedalando e fazendo força, e mesmo travada, a suspensão tem aquele lagzinho, né? As suspensões mexendo, então o cara tá perdendo energia. Eu já desisti de falar isso para as pessoas, eu deixo as pessoas verem sozinhas. Então essa questão técnica, ela vai ajudar muito. O cara que, eu quero competir de gravel, eu quero participar de uma prova, então você vai ter que pegar uma bike certa. Eu quero passear, eu quero me divertir. Eu posso pegar a minha mountain bike 26 antiga e adaptar ela? Pode. Não vai ficar um pouquinho estranho, mas dá para você andar. É um termo que os caras criaram já no Brasil. O Brasil é especialista em criar termos, né, para tudo, que é gravelização das bikes. Raio gravelizador, ela vira uma grave. Porque também, falando em mercado, né, hoje nós já temos mais opções, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, as opções... dá para se contar no dedo de uma mão as opções de gravel que você tinha para comprar no Brasil. É verdade. Portuga, com o teu conhecimento, uma bicicleta de mountain bike, em tese, e não necessariamente é o que ela é largamente usada, é ou para subir ou para descer. E gravel é muito mais de rolar do que de subir ou descer. Divide com a gente aqui o teu conhecimento de por que é diferente a geometria e por que uma bicicleta de mountain bike vai funcionar pior se você quiser fazer gravel? A primeira é a posição que você fica na bicicleta, né? A mountain bike é uma bicicleta feita para você ter um controle, uma pegada, andar no single track, o guidão largo, os ângulos, né?
o ângulo de caixa de direção muito mais relaxado numa mountain bike, uma suspensão grande, um trail grande, para ela movimentar ali, passar por obstáculos. E o mountain bike também mudou nos últimos anos, né? Isso é uma coisa que a gente vê que os circuitos estão cada vez mais técnicos. Então, hoje em dia, dificilmente você vê ali nos atletas da elite mundial, em 90% dos circuitos, os caras usam full suspension. Dificilmente você vê um cara de hardtail. Algumas exceções existem, né? Por exemplo, a Pauline Prévost foi campeã mundial com uma Pinarello hardtail, essa nova que foi lançada. Agora, a gravel, os profissionais correm com bike de estrada. Se você pegar uma gravel, e se você olhar para a geometria dela, uma gravel race, tá? Que hoje tem gravel race, gravel endurance, gravel bikepacking. Pega uma gravel race, ela tem a mesma geometria de uma bike endurance. E essas bikes endurance de quase todas as marcas são concebidas principalmente, na sua maioria, para se correr Paris-Roubaix. Tá? Então, um entre-eixos um pouco mais longo, uma caixa de direção um pouquinho mais relaxada do que de uma bike de estrada, um BB drop, ou seja, a altura do movimento central em relação ao eixo das rodas um pouco mais baixo, tudo para te deixar mais estável e para andar mais rápido. Então, se você pegar uma bike gravel, que é muito parecida com uma bike de endurance, e colocar do lado de uma mountain bike, é justamente o que eu te falei do teste. A gravel, ela vai ser uma facilidade muito maior de você manter essa velocidade alta, que a bike é feita para isso. Então essa questão da geometria é uma coisa que eu adoro, né? Não sou profissional disso, nunca estudei tecnicamente em faculdade, nada, mas sempre fui um curioso, e é uma coisa que muita gente não sabe perceber. Eu subi nessa bicicleta aqui, o negócio não rende, né? Então, não é só o bike, não é só a geometria, também é o bike fit, né? Então, uma bike de estrada endurance é muito parecida hoje com a geometria de uma bike gravel. Isso em linhas gerais. É claro que existem marcas que vão alterar isso, e existem marcas que fazem geometrias um pouco diferentes. Isso a gente vai ver daqui a alguns anos. Talvez isso vai se transformar num padrão, como se transformou mais ou menos nas bikes de estrada, né? A gente tem o padrão ali de ângulos, né, de caixa de direção e de seat tube lá, 74, 73, né, que é os números mágicos ali, né? O Álvaro, que tem uma bike lá feita customizada a geometria, deve conhecer muito bem isso também. Então, na gravel ainda não tem se estabelecido isso, está se estabelecendo, mas é aquela história. É só andar com as duas e fazer um teste que é difícil. Isso aí, mountain bike, a diferença é abissal. De uma cyclocross para uma gravel já tem. De uma mountain bike, então, é absurda. E, Portuga, a gente sabe que historicamente o mercado de bicicletas ele é muito impulsionado pelas competições, pelo alto rendimento, enfim, é muito assim no ciclismo de estrada, é muito assim no mountain bike e nas suas disciplinas todas. Eu queria te perguntar sobre a importância das competições de gravel que estão surgindo, inclusive em nível competitivo, com ranking UCI e tudo mais, e no Brasil cada vez mais a gente vai vendo, ano a ano está crescendo, sejam desafios, provas e mesmo competições chanceladas. Qual que é, nesse sentido, a importância dessas competições para fomento do mercado, e se você acha que o gravel vai ser impulsionado por essa relação dos eventos com a modalidade, né? Nos Estados Unidos, o gravel é gigante. Tenho contato com algumas pessoas que vivem lá e participam de competições. O gravel é gigante e a quantidade de competições também é enorme. Na Europa, eu me surpreendi quando eu fui ano passado na Europa. Eu fui correr uma prova da UCI, eu corria uma prova na Holanda e eu fiquei impressionado com a quantidade de participantes na prova. Largaram 800 pessoas na prova. Então, numa região remota da Holanda, lá perto de Assen, fronteira com a Alemanha, né, uma prova que foi uma loucura, um barro absurdo, mas era uma prova já da UCI. Nos Estados Unidos, isso já se consolidou há algum tempo, né? Inclusive, a gente vê alguns atletas do ciclismo de estrada americano migrando para o gravel.
hoje eu posso te falar que o gravel é mais forte do que o mountain bike e do que o ciclismo de estrada nos Estados Unidos. Isso aí sem dúvida alguma. Tá? Isso reflete nas bicicletas, nas lojas. Você entra numa loja lá no Colorado, o que mais tem é gravel. E na Europa, isso agora está crescendo mais justamente devido à entrada da UCI, né, fazendo o UCI Gravel World Series, que cada ano tem mais provas. Esse ano, 2024, nós teremos 24 provas classificatórias para o Mundial de Gravel, que em 2024 vai ser na Bélgica. Isso se reflete também no consumidor. A quantidade de bikes gravel que você vê nas lojas na Europa é muito grande. É claro que dentro disso também tem uma coisa que eu acho que relacionado àquela outra pergunta que você fez, que foi muito interessante, não tem regra sobre bicicleta. Não tem regra. Você tem que correr de gravel. Não, amigo, é a prova. Se você quiser ir de CC, você vai. A prova é a prova. Você tem que terminar a prova primeiro. Não importa se você tá de que bike você tá. Então você que vai... o Unbound é assim. Eu acho isso legal demais. Essa flexibilidade de regras pro gravel. Eu posso usar pneu 35mm, 40, 50, 2.0. Eu quero correr uma prova de gravel com mountain bike full. Pode ir, não tem problema nenhum. Só que, que nem a gente fala, né? O mercado vai dizer o que é o bom, né? A voz do povo, a voz de Deus, aquele bordão. E a mesma coisa em relação às bikes. E o que está acontecendo é que a gente está vendo, né, essas bikes gravel sendo muito mais eficientes. Você pega um Unbound gravel, a prova de 200 milhas, os profissionais fizeram mais de 30 de média, 33 ou 34 de média. É uma coisa insana, mas e se o cara tivesse de mountain bike ali, full, o mesmo cara, ele faria 34 de média? Não faria. Mas, Portuga, a diferença para o XCM é a distância? Não só a distância. Você pega uma prova de XCM, por exemplo, eu tive como comprovar isso na prática. Eu participei de duas vezes da mesma prova de XCM, de gravel e de mountain bike, né? Uma prova tradicional aqui do estado de São Paulo, Big Biker, né? Eu participei várias vezes. E o que acontece? As provas de XCM têm mais trechos técnicos, tem lugares bem técnicos no meio. Então você vai... Algumas não tem. Aqui no interior de São Paulo, qualquer prova de XCM, de maratona, você faz de gravel. Inclusive, tem uma história muito legal. Em 2017, eu comprei minha gravel em 2016, 2017, tinha uma prova aqui na região de mountain bike, uma maratona pequenininha, de 50 quilômetros, e eu cheguei para participar com a minha cyclocross, né, gravel, na teoria. E o organizador falou que eu não poderia participar. Eu falei, mas por que não? Não, essa bicicleta aí não é mountain bike. Eu falei, tá bom. Então, cadê as regras? Que regras? A regra de uma participação de uma prova de XCM. Ele falou, não sei. Eu falei, então, peraí. Entrei no site da Federação Paulista de Ciclismo, que tem a regra que é para o mundo inteiro, que é da UCI. E aí, qual que é a regra para a bicicleta para correr uma prova de mountain bike maratona? Primeiro, a bicicleta não pode ter pregos no pneu. Isso aí por causa da neve na Europa e tal. Segundo, a bicicleta não pode ter rodas de tamanhos diferentes. Eu não posso ter uma bicicleta com uma roda 29 na frente e 26 atrás. Isso é regra. Qual regra mais? Nenhuma. A minha bicicleta não se enquadra? Aí ele olhou para mim, olhou para minha cara. Não, pode correr, mas vamos fazer o seguinte, para você não arranjar confusão, você sai lá de trás e você não vai pagar a inscrição, só que você não pode ganhar. Falei, não, meu amigo, eu não sou um atleta profissional. Cara, mas o que eu passei de gente na prova? A quantidade absurda de gente. Por quê? E aí eu passava e os caras falavam assim, olha, o cara de speed na terra, esse cara é louco. Isso em 2017, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, até hoje eu vejo os caras correndo aqui, vejo muito. E eu fui um cara que fiz isso. Eu corri muito. Quando eu corria, participava de prova todo final de semana, a minha mountain bike para andar no XCM era uma mountain bike de garfo seco. E eu não usava aqueles guidões largos, eu cortava o guidão para ficar o mais estreito possível, para ficar mais aero, né? E usava os pneus mais lisos que eu conseguia achar para vender
para a bicicleta render mais. Ou seja, para virar uma gravel, era só um ajuste na geometria do quadro e o guidão drop. Então, só que infelizmente essas coisas demoram para entrar no senso comum, no senso geral. A gente vai desbravando aí, algumas pessoas têm a coragem de experimentar, outras pessoas gostam, né? O ser humano ele tende a ficar na zona de conforto sempre. Então, vamos ver o que acontece. Esse fenômeno gravel aí só tende a crescer. Eu acho que dentro do meio do ciclismo aí, acho que só perde para as bikes elétricas, né? Em termos de crescimento de mercado, o gravel só perde para as bikes elétricas. Portuga, eu queria fazer uma provocação para a gente pensar para o ano que vem, fazer um collab de conteúdo, não de redes sociais, de material, entre Bike Guru e Aliança, para a gente fazer um informativo sobre o gravel para o mercado, para enviar para as lojas, especialmente para o comércio varejista, desmistificando, mostrando o potencial e tudo. Eu acho que falta para nós também um pouco de, levar a informação mastigada para o mercado. Claro, a gente está fazendo isso através de discussões, de debates, de podcasts, mas um documento. Vamos fazer? Você topa? Opa, claro, acho muito legal a ideia mesmo, muito boa, topo com certeza. Então, ouvinte, fique ligado, que tem coisa boa vindo aí. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sempre lembrando, conheça a Aliança Bike, ela existe da economia da bicicleta. Todo mundo que tem interesse como praticante, como atividade comercial, vai encontrar muita coisa boa e também será muito bem-vindo para conversar, discutir e ajudar para que cada vez ela seja maior. A gente se vê no próximo programa.